Bom dia, boa tarde, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Quebra da Quinta Parede. E neste momento quem fala é o Felipe e vamos continuar, a nossa grande fala sobre Audrey Hepburn. Falta-me só corrigir um detalhe aqui, uma informação sobre os agradecimentos, porque uma pessoa específica merece muito esse tipo de agradecimento, porque foi ela quem pediu o tema, né? Então, faz uma correção aqui para Silvio Andrade. Muito obrigado por este magnífico tema que já se iniciou na semana passada. Um beijão no seu coração. Então, vamos continuar. Para falar da Audrey Hepburn, eu primeiro tive que começar sobre a questão da Segunda Guerra Mundial, porque fez uma diferença gigante na vida dela. Sem isso, com certeza, nós nunca imaginaríamos que ela passaria por tanta coisa assim. Eu sempre disse que o balé foi o que influenciou ela, porque se não fosse o balé, ela praticamente não teria ido para os grandes filmes. E agora nós vamos dar continuação justamente sobre isso, que vai abranger mais ou menos de 1945 até 1952. Vocês vão saber o porquê desses anos. Após o fim da guerra, em 45, Hepburn mudou-se com a mãe para Amsterdã, cidade que havia sido menos deteriorada pela guerra e que sempre manteve-se como um destacado centro cultural. No entanto, o local não atraiu apenas elas. Diversos outros refugiados neerlandeses migraram para lá, o que fez com que ficasse complicado encontrar casas para alugar ou comprar. Como a fortuna da família se perdeu durante a guerra, ela, a mãe dela, em outubro daquele ano começou a trabalhar como zeladora de um prédio, no qual podia morar, e levou sua filha consigo, apesar de que elas não estavam sob o mesmo teto. Hepburn, então, mudou-se para a casa de sua nova professora de balé, Sonia Gaskell, uma das principais figuras do balé neerlandês, até que sua mãe encontrasse um espaço para as duas. E também teve aulas com a professora russa Olga Tarasova. Um mês depois, ela conseguiu trabalho numa loja de flores e, consequentemente, um apartamento para si e sua filha. E sim, basicamente o que aconteceu é que a Hepburn, ela era de uma família rica, né? Para quebrar principalmente o estigma, né? A Hepburn, ela era de uma família rica, ela era assim bem consagrada, com uma família respeitosa, só que na guerra ela perdeu tudo. E aconteceu com outras grandes figuras também na época que viveram durante a Segunda Guerra Mundial, que também perderam toda a fortuna e depois que teve que reconquistar. Após se ter apresentado em diversos espetáculos de balé nesse intervalo de tempo, Hepburn fez sua estreia no cinema em 1948, interpretando uma aeromoça em Dutch in Seven Lessons, um filme de viagem educacional feito por Charles van der Linden e Eric Josephson. Mais tarde, e ainda naquele ano, mudou-se com a mãe para Londres depois de ter ganho uma bolsa de estudos no Ballet Rambert, que era então localizado em Notting Hill. Esse mesmo, aquele bairro que tem o filme com a Julia Roberts, um lugar chamado Notting Hill. Ela sustentou-se com o trabalho a tempo parcial como modelo. Depois que Rambert lhe disse que, apesar de seu talento, sua estatura e constituição fraca, e agora para abrir um parênteses muito importante, foi resultado da desnutrição em tempo de guerra, tornariam ela inatingível para o status de bailarina principal. Hepburn, portanto, decidiu concentrar-se e atuar. Então, assim, basicamente, a Hepburn conseguiu as coisas por conta do balé, mas por conta da sua estatura vinda, né, dos tempos de guerra, ela teve que desistir, porque ela não conseguiria ser uma bailarina principal, e focou-se na sua atuação. E enquanto sua mãe trabalhou em empregos subalternos para sustentá-la, Hepburn apareceu como corista no teatro de West End, no musical High Button Shoes, de 1948 também, no Hipódromo de Londres, Saus Tartare, de Cecil Landau, que é de 1949, e Saus Piquant, de 1950, no Cambridge Theatre. Durante seu trabalho teatral, ela teve aulas de elocução com o ator Felix Aylmer, nome difícil, para desenvolver sua voz. Depois de ser vista por um diretor de elenco enquanto se apresentava em Saus Piquant, Hepburn foi registrada como atriz freelancer na Associated British Picture Corporation. Ela apareceu no programa de televisão Sunday Night Theatre da BBC, no episódio The Silent Village, e em papéis menores nos filmes de 1951 One Wild Oat, Loafer in Paradise e Young Wives' Tale,
e The Lavender Hill Mob. É um filme também. Ela, ainda amplamente desconhecida naquele momento, foi considerada para o papel de Lygia em Quo Vadis, de 1951. A diretora Mervyn LeRoy queria escalá-la, mas o papel foi para a já conhecida e contratada da MGM, Deborah Kerr. Hepburn foi escalada em seu primeiro papel cinematográfico como prodigiosa bailarina em The Secret People, de 1952, de Terrell Dixon, filme no qual executou todas as suas próprias sequências de dança. A atuação da atriz foi bem recebida e o estúdio inseriu o nome dela acima do título do filme, ainda que em letras menores comparadas com as dos seus colegas de elenco Valentina Cortese e Serge Reggiani, os quais já eram conhecidos do público. Mesmo que a produção não tivesse ajudado muito no público de Hepburn, o produtor e roteirista Alfred Schultze apreciou seu trabalho e procurou que ela fosse contratada para seu trabalho seguinte, Brandy for the Parson. Contudo, durante as negociações foi oferecido um pequeno papel no filme Monte Carlo Baby, em francês Noirron et Monte Carlo, de 1952, que foi filmado em Monte Carlo. Coincidentemente, a romancista francesa Colette estava no hotel em Paris, em Monte Carlo, durante as filmagens e, após ter visto essas filmagens, decidiu escalar Hepburn no papel título da peça Gigi, da Broadway. Olha aí. A atriz, que inicialmente estava relutante de aceitar o papel, entrou em ensaios sem nunca ter falado no palco e exigiu treinamento particular. E por que agora o ano de 1952? Porque esse daqui fez seu debut dela. De volta a 52, enquanto as negociações para Gigi ainda estavam em andamento, o diretor William Wyler viajou de Los Angeles para Londres para conferir com Richard Mayland, chefe das atividades de produção da Paramount Pictures na Inglaterra e Europa, a realização de seu projeto seguinte, Roman Holiday. Os produtores do filme inicialmente queriam Elizabeth Taylor para o papel. Essas daí já até falamos, pesquise por aí. Wyler pesquisou em Jean Simmons, enquanto via as candidatas recomendadas por Mayland. Todavia, ela não poderia atuar no filme porque havia assinado o contrato com a RKO. Desse modo, o chefe de produção, que se deslumbrara com a interpretação de Hepburn em The Secret People, colocou-a entre as atrizes que seriam avaliadas pelo diretor. Ela foi uma das 5 escolhidas por Wyler para o teste de elenco. Ele, entretanto, iria para a Itália e não poderia consequentemente dirigi-las. À vista disso, a Paramount selecionou Terrell Dixon para Hepburn, o qual havia dirigido em The Secret People. Olha aí. Após várias gravações, foi em uma cena específica que soube que a atriz seria contratada. E, entre aspas, naquele minuto soube que ela ia ganhar o papel. E isso que ele falou. E ficou em tempo impressionado com os testes dela, que a escolheu, comentando mais tarde. Ela tinha tudo o que eu procurava: charme, inocência e talento. Ela também era muito engraçada, era absolutamente encantadora e dissemos, essa é a garota. Simons, que ela nunca tinha conhecido, telefonou-lhe para lhe dizer, embora eu quisesse te odiar, tenho que lhe dizer que não teria feito nem a metade. Você foi maravilhosa. Olha, rapaz. O estúdio ofereceu, olha só esse cachê, $10 mil para a atriz, mas o agente dela, Jack Dunphy, conseguiu subir para $12.500 e ainda propôs 25 mil para um segundo trabalho. No filme, Audrey interpretou a princesa Anne, uma princesa europeia que escapa das rédeas da realeza e tem uma noite louca com um jornalista americano que foi interpretado pelo Gregory Peck. Originalmente, a obra deveria ter apenas o nome de Peck acima de seu título, com Introducing Audrey Hepburn abaixo em fonte menor. No entanto, o ator sugeriu ao diretor que ele a elevasse para um nível igual, de modo que seu nome aparecesse antes do título e em letras tão grandes quanto as dele, entre aspas. Você tem que mudar isso porque ela será uma grande estrela e eu vou parecer como um grande idiota. Olha, esse cara aí deveria ensinar mais algumas pessoas a não boicotar a carreira de atriz e de cantora. Vídeo Mariah Carey no Motola, maldito. Vamos lá. O filme foi um êxito comercial e Hepburn ganhou a aclamação da crítica por seu papel, pelo qual seria premiada com o Oscar de Melhor Atriz, o BAFTA de Melhor Atriz no papel principal e o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama em 1953. Em sua resenha ao The New York Times, A.H. Wyler escreveu:
Embora ela não seja exatamente uma novata no cinema, Audrey Hepburn é uma beleza esbelta, élfica e melancólica, alternadamente régia e infantil em sua profunda apreciação por recém-descobertos prazeres simples e amor. Embora ela bravamente sorri, seu reconhecimento do fim desse caso continua sendo uma figura lamentavelmente solitária e enfrenta um futuro abafado. Peter Bradshaw, do The Guardian, elogiou o charme da atriz e afirmou que foi perfeitamente escolhida para o papel. Naquele momento, ela foi alcunhada como Menina de Ouro do Ano. Hepburn também retornou ao teatro em 1954, interpretando uma ninfa da água que se apaixona por um humano na peça de fantasia Ondine, da Broadway. Os críticos Brooks Atkinson, do The New York Times, comentou: "Ninguém nunca duvidou de seu talento como atriz, mas o papel de Ondine é muito complicado. A senhorita Hepburn é capaz de traduzir isso para a linguagem do teatro sem artifício ou premeditação. Ela dá uma performance palpitante, feita de graça e encantamento, disciplinada por um instinto para as realidades do palco. Sua atuação lhe rendeu Tony de melhor atuação por uma atriz principal no mesmo ano em que ganhou o Oscar por Roman Holiday, fazendo dela uma das atrizes a receber um Oscar e Tony de melhor atriz no mesmo ano. As outras duas são Shirley Booth e Elle Burstyn. Durante a produção, ela e seu co-estrela Mel Ferrer começaram um relacionamento e se casaram em 25 de setembro de 54 na Suíça. Então vamos continuar. Embora ela não tenha aparecido em nenhum novo filme lançado em 55, Hepburn recebeu o Globo de Ouro de melhor filme mundial naquele ano. Tendo se tornado uma das atrações de bilheteria mais populares de Hollywood, estrelou em uma série de filmes de sucesso durante o restante da década, incluindo seu papel indicado ao BAFTA e ao Globo de Ouro como Natasha Rostova em Guerra e Paz, uma adaptação do romance de Tolstói ambientado durante as Guerras Napoleônicas, estrelados por Henry Fonda e seu marido Mel Ferrer. O site Cine Cartaz escreveu que Hepburn é uma bela materialização de Natasha. Em 1957, ela exibiu suas habilidades de dança em seu primeiro filme musical, Funny Face. No mesmo ano, estrelou outra comédia romântica, Love in the Afternoon, ao lado de Gary Cooper e Maurice Chevalier. Agora vamos lá, Breakfast at Tiffany's, mais conhecida como Bonequinha de Luxo, e o sucesso contínuo. Isso daí durou mais ou menos 61 a 67, vocês também vão descobrir o motivo. Enquanto Hepburn estava grávida, e essa daqui é uma informação bombástica que nem eu sabia, descobri por causa das pesquisas. Adivinha só quem é que queria, quem é que ofereceu o papel para o seu novo filme No Bail for the Jungle? Ele mesmo, Alfred Hitchcock, cujo enredo gira em torno de uma advogada que precisa defender o próprio pai, um juiz acusado de ter matado uma prostituta. A atriz que já almejava trabalhar com o cineasta deixou o projeto, em parte por causa de uma cena em que quase seria estuprada. Coisa nojenta. Mas principalmente devido à gravidez. Ela sofreu um aborto espontâneo. Horrível. Durante as filmagens em The Unforgiven e deu à luz o filho Sean Ferrer em julho de 1960. A produção nunca aconteceu. Hitchcock não gostou dela ter se desligado do filme e partiu para seu trabalho seguinte, que foi Psicose, ou Psycho, de 1960. Clássico. O qual se tornou a maior bilheteria de sua carreira. À vista disso, a Paramount pressionou a atriz, assegurando que, se ela não tinha interesse em trabalhar em um filme do diretor, deveria escolher outro projeto, uma vez que o estúdio já havia lhe dado muita flexibilidade desde Funny Face, que foi ter autorizado a trabalhar em 4 filmes de outros estúdios. Por conseguinte, dentre os inúmeros roteiros que lhe foram apresentados, Hepburn interessou-se por Breakfast at Tiffany's, uma novela de Truman Capote, publicada em 58. Inicialmente, o autor queria que Marilyn Monroe, também tem episódio, estrelasse a adaptação cinematográfica. No entanto, os produtores Martin Jurel e Richard Shepard não conseguiram entrar em um acordo com a 20th Century Fox, estúdio com o qual ela havia contrato. Hepburn, a princípio, pensou que esse não era exatamente um papel para ela, posto que não sabia se conseguiria interpretar Holly Gottlieb, uma personagem extrovertida que se sustenta como garota de programa. Todavia, seu então marido Mel Ferrer disse-lhe que devia expandir seu talento com um papel que fugisse do estereótipo de ingênua, o qual ela já
estava habituado a fazer. E olha, foi uma baita decisão que ela fez, né? E foi genial, acreditem. Com isso daí, Hepburn escalou para outros patamares e ela fugiu muito daquele estereótipo que existiam das atrizes, né? Que era o normal, infelizmente, como os da Marilyn Monroe, que sempre interpretava a Laura Burr, por exemplo. Após a atriz ter aceitado atuar no filme, a produção teve que aguardar até o nascimento de Sean Hepburn Ferrer, que nasceu em 17 de julho de 60. Em outubro, as filmagens se iniciaram sob a direção de Blake Edwards, e Hepburn teve que dividir seu tempo entre locações em Nova York e nos estúdios da Paramount em Hollywood. Após seu lançamento em 61, o filme tornou-se um sucesso de público e de crítica, e a interpretação da atriz foi amplamente elogiada. O melhor filme de todos sempre também. A despeito de Capote ter descrito a película, o filme, como um asqueroso presente para Audrey Hepburn, e declarou que ela fez um excelente trabalho. Entre aspas, Senhorita Hepburn é responsável em grande parte pela credibilidade de sua complexa personagem e dá um desempenho exitoso. Dina Mondi, em sua resenha ao site rogerbet.com, ele escreveu, entre aspas, em Breakfast at Tiffany's ela é incrivelmente estilosa para alguém que não pode economizar dinheiro. Como musa de Givenchy, Hepburn incorporou a queridinha Gamine. Ela representou um tipo diferente do sexy. Ela não era o tipo de pin-up que Hollywood regularmente fazia e continuava a fazer, agora com a ajuda de silicone. Nessa época já estava ficando popular. A personagem é considerada uma das mais conhecidas no cinema americano e um papel definidor para Hepburn. O vestido que ela usa durante os créditos de abertura é considerado um ícone do século XX e talvez o mais famoso vestidinho preto de todos os tempos. Hepburn afirmou que o papel foi o mais jazzístico da minha carreira. E ainda admitiu, eu sou uma introvertida. Interpretar a garota extrovertida foi a coisa mais difícil que eu fiz. Ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz e ao Globo de Ouro de Melhor Atriz, comédia musical, e ganhou pela segunda vez o Davide Donatello de Melhor Atriz Estrangeira, o primeiro fora do The Nun Story. Na época, Hepburn foi a segunda atriz mais bem paga de Hollywood, só ficando atrás de Elizabeth Taylor. No mesmo ano, Hepburn também estrelou The Children's Hour, de 1961, de William Wyler, no qual ela e Shirley MacLaine interpretam professores cujas vidas se tornam problemáticas após um estudante as acusar de serem lésbicas. E, devido aos costumes sociais da época, o filme e a atuação de Hepburn foram amplamente ignorados, tanto criticamente quanto comercialmente. E, era normal nessa época, infelizmente. Nessa época aí, se vocês terem noção, ouvintes, nessa época, na década de 60, ser homossexual de modo geral era crime. A pessoa, ela ia não somente para cadeia, como também ser castrada. Alan Turing, ele foi um dos responsáveis por descobrir muitas coisas dos nazistas durante a Segunda Guerra, sofreu nessa época quando descobriram que ele era homossexual. Então, infelizmente, era muito comum nessa época. Bosley Crowther, do The New York Times, opinou que o filme não está muito bem representado. A questão de Hepburn que dá a impressão de ser sensível e pura de seu tema silencioso. Enquanto a revista Variety também elogiava a sensibilidade suave e projeção e a subavaliação emocional de Hepburn, acrescentando que ela e MacLaine se complementam lindamente. Hepburn apareceu ao lado de Cary Grant em Charade, 63, em que interpretou uma jovem viúva perseguida por uma gangue que procurava uma fortuna roubada por seu marido antes dele ter morrido. Grant, de 58 anos, que já havia rejeitado os papéis principais de Roman Holiday e Sabrina, estava sensível sobre sua diferença de idade com ela, de 34 anos, desconfortável com a interação romântica. Isso daí é do ator, com uma diferença de 34 anos. Para satisfazer suas preocupações, os cineastas concordaram em mudar o roteiro para que a personagem de Hepburn perseguisse romanticamente a dele. Ô louco. O filme acabou por ser uma experiência positiva para Cary Grant, que disse: tudo o que eu quero para o Natal é outra foto com Audrey Hepburn. O papel rendeu à atriz seu terceiro e último BAFTA competitivo e outra indicação ao Globo de Ouro. O crítico Michael Newton, para o The Guardian, elogiou o par. Em Charade,
Um filme que unifica dois estilos de atuação altamente compatíveis. A presença irônica de Grant interpretando a si mesmo, depois a seriedade, quer dizer, sincera de Hepburn, combinada com a sua genialidade como comediante, presente em sua capacidade de transformar em um momento de seriedade instantânea em brincadeira, e completou. É triste que Hepburn e Grant tenham demorado tanto para fazer um filme juntos, e que nunca fizeram outro. Eles teriam feito um bom par romântico em uma refilmagem de Notorious, de Hitchcock. Bosley Crowther, por outro lado, foi menos gentil com seu desempenho, afirmando que ela está alegremente comprometida com o clima de como você pode ser louco em um sofrimento obviamente reconfortante de roupas caras de divertir. Tacou-lhe o pau mesmo. Hepburn retornou com seu colega de elenco, Sabrina, William Holden, na comédia Paris When It Sizzles, de 64, em que representou a jovem assistente de um roteirista de Hollywood, que ajuda seu escritor a expressar suas fantasias de tramas possíveis. A produção do filme sofreu vários problemas. O ator tentou, sem sucesso, reacender um romance com a atriz, e o alcoolismo dele estava começando a afetar seu trabalho. Depois que as filmagens principais começaram, ela exigiu a demissão do diretor de fotografia Claude Renoir. Ela mesma, a Audrey Hepburn. Eita coisa. Supersticiosa, também insistiu no Camarim 55, porque esse era o seu número de sorte, e exigia que Hubert Givenchy, seu designer de longa data, recebesse um crédito no filme por seu parfum. Apelidado de Marshmallow with Raccoon pela Variety após seu lançamento em abril, o filme foi grandemente criticado, embora os críticos fossem mais gentis com o desempenho de Hepburn, descrevendo-a como uma criatura refrescantemente individual e uma era de curva exagerada. O segundo filme que foi estrelado para ela nesse ano de 64 foi My Fair Lady, dirigido por George Cukor e lançado em novembro daquele ano. No entanto, a escalação de Hepburn no papel da florista do Cockney, Eliza Doolittle, gerou controvérsia. Judy Andrews, aquela mesma que vocês veem em The Princess Diaries com a Anne Hathaway, que havia originado o papel, não recebeu a oferta porque o produtor Jack L. Warner, achava que Hepburn ou Elizabeth Taylor eram mais lucrativas. Hepburn inicialmente pediu a Warner para dar o papel a Andrews, mas acabou sendo escalada. Mais uma fricção foi criada quando, embora Hepburn não tivesse cantado em Funny Face e tivesse uma longa preparação vocal para o papel em My Fair Lady, seus vocais foram dublados por Marni Nixon, cuja voz era considerada mais adequada ao papel. Eita coisa, não foi somente o Zac Efron. Hepburn estava inicialmente chateada e saiu do set quando informada. Ganhou $1 milhão e mais percentagens para atuar no filme. Rapaz, até eu queria ficar triste ganhando $1 milhão. Tá. A imprensa continuou com a rivalidade entre Hepburn e Andrews quando esta ganhou o Oscar por Mary Poppins, a original, na 37ª cerimônia do Academy Awards. Ao passo que aquela nem sequer havia sido indicada, apesar do acúmulo de 12 possíveis prêmios em My Fair Lady. Independentemente disso, os críticos aplaudiram muito o desempenho requintado de Hepburn. Crawford escreveu: "A coisa mais feliz sobre My Fair Lady é que Audrey Hepburn justifica soberbamente a decisão de Jack Warner de fazê-la interpretar o papel principal." Jenny Ringgold, de Soundsgate, também comentou que a atriz é magnífica, ela é Elisa para ficar na história. Enquanto acrescentava: "Todos concordam que, se Judy Andrews não participasse do filme, Hepburn seria a escolha perfeita." John Gingold considerou Audrey muito melhor que Judy Andrews. Comparativo de bosta. No transcorrer da década, Hepburn apareceu em uma variedade de gêneros, incluindo a comédia How to Steal a Million, de 66, no qual interpretou a filha de um famoso colecionador de arte, cuja coleção consiste inteiramente de falsificações, e temendo a exposição de seu pai, decide roubar a estátua original do museu em que a escultura falsificada iria ser apresentada, contando com a ajuda de um homem interpretado por Peter Tollow. Depois de 67, a atriz apareceu em 2 filmes. O primeiro foi Two for the Road, um drama britânico não linear e inovador que traça o curso do casamento conturbado de um casal. Marriage Story manda lembranças, e o diretor Stanley Donen diz que Hepburn era livre e feliz. Ele acreditou isso para Albert Finney.
Pelo papel, foi indicada ao Globo de Ouro de Melhor Atriz, comédia musical. O segundo foi Wait Until Dark, um suspense no qual Hepburn demonstrou seu alcance de atuação fazendo o papel de uma mulher cega aterrorizada. Filmada à beira-mar de seu divórcio, foi um trabalho difícil para ela, já que o marido Mel Ferrer foi seu produtor. Ela perdeu 15 libras sob estresse, mas encontrou consolo no seu colega de cena Richard Crenna e no diretor Terence Young. A atriz ganhou suas últimas indicações competitivas ao Oscar de Melhor Atriz, sendo esta a quinta, ao Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama, ao New York Film Critics Circle de Melhor Atriz e ganhou o Laurel de Ouro por Melhor Atuação Dramática Feminina nos prêmios Laurel. Bosley Crowther afirmou: Hepburn desempenha um papel pungente. A rapidez com que ela muda as habilidades com que manifesta o terror atrai simpatia e ansiedade para si e lhe dá solidez genuína nas cenas finais. Roger Ebert a descreveu como muito singela e confiante. A revista Time publicou: o desempenho honesto e livre de fingimento da atriz ajuda a suspensão da descrença da plateia, e ela é imensamente ajudada por Jack Weston, Richard Crenna e Alan Arkin. Hepburn foi proclamada como a maior bilheteria feminina no ano de 1967. E por que eu falei que até mais ou menos esse ano seria o ano? Porque depois disso, cara, ela não fez mais tanto filme assim. Não como nesse tempo doido. Ela continuou fazendo mais algumas obras, mas depois de 1967, ela passou a diminuir muito mais. O foco dela foi praticamente a família. Agora lá, na lista de atuações dela, para vocês perceberem, depois de 67, ela só fez mais 1, 2, 3, 4 filmes. Depois disso, ela nunca mais havia voltado, né? Do mesmo modo que servia para séries de televisão. Depois depois dos filmes de 67, ela só voltaria em 87, 88 e 93. E aí, olha, acabou. E por que, né? Praticamente ela acabou. Porque de 68 em diante, a Hepburn escolheu se dedicar mais tempo com a sua família e agiu apenas ocasionalmente nas décadas seguintes. A atriz recebeu uma proposta do diretor William Friedkin para que atuasse no filme O Exorcista, que eu já havia falado no áudio anterior, porém ela disse que faria parte da produção apenas se esta fosse gravada em Roma, onde morava. Friedkin não considerou uma boa ideia, embora fosse um grande admirador da indústria cinematográfica italiana, e acabou por contratar Ellen Burstyn para o papel de Chris McNeil. Ela tentou seu retorno no cinema em 76, interpretando Maid Marian no filme Robin and Marian com Sean Connery, e co-estrelou Robbie Wood. Roger Ebert elogiou a química de Hepburn com Connery, escrevendo que ambos parecem ter chegado a um entendimento tácito entre si sobre seus personagens. Eles brilham, eles realmente parecem apaixonados, e eles se projetam como pessoas maravilhosamente complexas, carinhosas e afetuosas. A passagem de 20 anos lhes deu graça e sabedoria. E basicamente foi isso. Ela quis focar na família e em mais projetos humanitários, né, devido ao que ela passou na Segunda Guerra Mundial. Em 79, Hepburn reuniu-se com o diretor Terence Young na produção de Bloodline. O filme foi um fracasso de críticos de bilheteria. O último papel de protagonista de Hepburn em um longa-metragem foi contracenado por Gazzara na comédia The Yellow Loafer, de 1981, dirigida por Peter Bogdanovich. O filme foi ofuscado pelo assassinato de uma de suas estrelas, Dorothy Stratton, e recebeu apenas um lançamento limitado. 6 anos depois, Hepburn co-estrelou com Robert Wagner em um filme feito para televisão, Love Among Thieves, de 1987. Depois de terminar seu último papel em 88, Hepburn fez uma aparição como um anjo em Always, de Steven Spielberg. Completou apenas mais 2 projetos relacionados ao entretenimento, ambos aclamados pela crítica: Gardens of the World with Audrey Hepburn, que foi uma série de documentários da PBS, filmada em 7 países, na primavera e no verão de 90. Um especial de 1 hora o precedeu em março de 91, e a série em si começou a ser veiculada no dia seguinte à sua morte, em 21 de janeiro de 93. Para o episódio de estreia, Hepburn recebeu postumamente o Emmy de 93 por melhor atuação individual num programa informativo. Outro projeto foi um álbum falado, Audrey Hepburn's Enchanted Tales, que apresenta
leituras de histórias infantis clássicas e foi gravada em 92. O álbum ganhou um Grammy póstumo para melhor álbum falado para crianças. Agora vamos falar de casamentos, relacionamentos e filhos. Vocês sabem que ela ficou casada com o Mel Ferrer, né? Mas antes disso, ela ficou noiva do James Hanson em 1952, quem ela conhecia desde seus primeiros dias em Londres. Ela o chamou de amor à primeira vista. Mas depois de ter seu vestido de noiva ajustado e a data marcada, ela decidiu que o casamento não funcionaria porque as exigências de suas carreiras iam mantê-los afastados na maior parte do tempo. Hepburn fez uma declaração pública sobre sua decisão, dizendo: "Quando eu me casar, quero ser realmente casada." No início dos anos 50, também namorou o futuro produtor de Hair, Michael Butler. Numa festa oferecida por seu amigo Gregory Peck, Hepburn reconheceu o ator americano Mel Ferrer e sugeriu que eles estrelassem juntos uma peça. E a reunião levou-os a colaborar em Undine, durante o qual eles começaram esse relacionamento. E 8 meses depois, em 25 de setembro de 54, eles se casaram em Bornestock, na Suíça, enquanto se preparavam para estrelar juntos no filme Guerra e Paz. Então, Hepburn teve 2 abortos, infelizmente, um em março de 55 e outro em 59, depois de cair de um cavalo. Tadinha. Durante as filmagens de The Unforgiven, em 60. Quando engravidou pela 3ª vez, tirou um ano de folga para evitar aborto. Seu filho, Sean Hepburn Ferrer, nasceu em 17 de julho de 60. Hepburn teve mais 2 abortos, coitada, entre 65 e 67. Apesar da insistência das colunas de fofocas de que o casamento não duraria, Hepburn afirmou que ela e Ferrer eram inseparáveis e felizes juntos, embora admitisse que ele tinha um mau humor. Havia rumores de que Ferrer era muito controlador e havia sido referido por outros como sendo um Svengali, uma acusação de que Hepburn riu. William Holden foi citado dizendo: "Acho que Audrey permite que Mel pense que ele a influencia." Após um casamento de 14 anos, o casal se divorciou em 68. Hepburn conheceu seu segundo marido, que é o psiquiatra italiano Andrea Dotti, em um cruzeiro no Mediterrâneo com amigos em junho de 68. Ela acreditava que teria mais filhos e possivelmente deixaria de trabalhar. Eles se casaram em 18 de janeiro de 69. Seu filho, Luca Dotti, nasceu em 8 de fevereiro de 70. Enquanto estava grávida de Luca em 69, Hepburn foi mais cuidadosa, descansando por meses antes de ter o parto por cesariana. Ela queria ter um 3º filho, mas teve outro aborto em 74. Dot foi infiel, e Hepburn teve um relacionamento amoroso com o ator Ben Gazzara durante as filmagens do filme Bloodline, de 79. O casamento dela com Dot durou 13 anos e foi dissolvido em 82. De 80 até sua morte, Hepburn estava em um relacionamento com o ator neerlandês Robert Wolders, o viúvo da atriz Mary Oberton. Ela conheceu Wolders através de um amigo durante os últimos anos de seu segundo casamento. Em 89, ela chamou os 9 anos que passaram com ele de os anos mais felizes de sua vida e declarou que os considerava casados, mas não oficialmente. E bem, meus queridos, esse foi o episódio de Audrey Hepburn. Teve, sim, grandes reviravoltas que passaram, né? E ela, assim como todas as outras grandes atrizes de Hollywood, tiveram que passar por um monte de cacete, um monte de coisa escrota vinda desses malditos magnatas de Hollywood que existiam na época, né? E ela conseguiu ser uma grande atriz e uma grande mulher. E está até hoje marcada como uma das maiores de todos os tempos. Então é isso, eu espero que tenham gostado do episódio. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Muito obrigado por escutar e até a próxima.